transmitem, né? Não, por enquanto não. Não, eu faço essa pergunta porque aí eles podem ter uma coisa mais intimista, né? Quando transmite fica mais difícil. Interessante que quando me convidaram para fazer, né, para participar aqui desse momento de estudos a respeito da saúde mental, a pessoa que me convidou falou assim, mas você dentro dessa temática você pode escolher o que você quiser. Eu falei, tá bom. A temática é da Semana da Saúde Mental, né? Vamos estudar, vamos analisar, vamos refletir sobre ela, mas pode escolher um tema. E eu estava elaborando, né, um estudo, uma palestra, com uma temática abordando outras questões. Aí hoje eu fiquei sabendo que ia falar sobre depressão, porque hoje me mandaram a divulgação. Hoje. Eu falei, não tem problema não, porque sinal que estava precisando mais disso do que eu estava pensando. Bem, e eu vou começar a falar para vocês de uma história muito antiga. A gente que é espírita não tem muito hábito de ler o Velho Testamento, não é verdade? Né? A gente estuda mais o Novo Testamento, que para nós é mais atraente, a história de Jesus. Mas lá no Velho Testamento existe um livro chamado Livro de Jó. São vários livros. E o Velho Testamento, a ordem dos livros, não significa a ordem que eles foram escritos. Tanto é que, para muitos pesquisadores, o livro de Jó supõe-se ser o mais antigo de todos. Mas, na verdade, Jó, né, parece que Jó foi uma pessoa, né? Todo mundo pensa, não, Jó foi uma pessoa, existiu, né? A gente sabe, mas, na verdade, ninguém sabe quem escreveu, não foi o Jó. Uns dizem que foi Moisés, outros que foi Salomão, mas, na verdade, ninguém chega à conclusão, se eles não chegam, sou eu que vou chegar. Né? Então, é considerado o mais antigo de todos os textos da Bíblia. E lá na história de Jó, vocês conhecem a história de Jó? A gente não diz assim, fulano tem uma paciência de Jó. Já ouviram essa expressão? Sim, sim. Acho que todo mundo já ouviu, né? Nossa, fulano tem uma paciência de Jó. Porque Jó era um homem muito próspero, rico, vivia na cidade de Uz. E era um homem muito feliz. Ele tinha muitas propriedades, era muito rico, tinha muitos servos, tinha muitos camelos, muitos bois, muitas ovelhas e muito tudo, muitas terras. Tinha 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens, né? Vivia bem com a esposa, segundo ali, parece que só tinha... Ais, né? Ais. Não, por enquanto é é. a que aparece nesse início é era a esposa, eu ia até falar exatamente agora isso, né? Não, porque era muito comum as esposas, né? Mas lá era a esposa mesmo. Então, vivia feliz, estava tudo muito bom, era um homem íntegro, vou dizer as palavras do Velho Testamento, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um dia, quando todo mundo vivia na maior felicidade, os filhos, todo mundo feliz, os servos, todo mundo. Um dia em que o Senhor, né, veio para que as pessoas, os homens vieram se apresentar ao Senhor da vida, veio também, segundo a narrativa bíblica, Satanás, que é a representação do mal. E aí, o Senhor, né, sendo Deus, eu acho que quis tirar uma onda assim com ele, e disse assim, tá vendo? Você está vendo meu filho Jó? Homem temente, digno, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o outro diz assim, também, desse jeito, né? Tendo tudo o que quer, sem nenhum sofrimento, sem nenhum problema, vive aí, né, a fartura. Tira-lhe os bens que eu quero ver, fez um desafio para Deus. Tira-lhe tudo que eu quero ver se ele vai ser temente a Deus, se ele vai ficar glorificando ao Senhor. Aí ele disse, eu não vou fazer isso, mas permito que você faça. E ele ficou todo satisfeito, né? Foi embora e, de repente, a desgraça se abateu na vida de Jó. Chegou um servo, Senhor, você não sabe o que aconteceu, né? Nós fomos invadidos na região tal, porque ele era o maior do Oriente, segundo a narrativa bíblica, era o maior do Oriente. Na região tal, nós fomos invadidos pelo povo tal e mataram todos os servos, só sobrou eu para vir contar, e levaram seus gado, tudo que tinha lá levaram. E aí chega outro dizendo que na outra região, enfim, Jó perde tudo. E o que ele fez?
O que nós faríamos numa situação dessa? Ficaríamos, muito obrigada, meu Deus, né? Jó, né, para espanto da sua esposa, ele rasga o manto, rapa a cabeça, rapa a cabeça, posta-se no chão e diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele não gostou nada. Ficou, né, assim, pasma com aquela situação e sem saber o que fazer, como é que ela ia administrar aquilo. E ele continuou com a sua fé em Deus, glorificando a Deus. Aí daqui a pouco chega, né, novamente uma situação. Aí não, chega um outro servo que vai correndo e diz: Senhor, tem mais. Olha só o que aconteceu agora. Seus filhos estavam todos na casa do primogênito, os 10, comemorando, né, uma festividade, e vento forte destruiu a casa que caiu sobre eles, morreram os 10. O que Jó fez? Para a perplexidade da sua esposa, ele fez a mesma coisa, rasgou o manto, rapou a cabeça, se jogou ao chão e falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ela já começou a ficar muito revoltada, né? E aí, né, um outro momento, o que aconteceu? Deus ficou muito feliz, muito satisfeito, tá vendo? Esse é um homem leal, esse é um homem íntegro, esse é um homem que, apesar de qualquer circunstância, ele continua me louvando. E aí, num outro momento em que os homens foram se apresentar ao Senhor, Deus chega, né, a representação do mal, Satanás, segundo a colocação bíblica, depois vocês vão entender por quê. E aí, Deus fala a mesma coisa: tá vendo? Vê Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha para ele. Aí ele falou assim: muito bem, mas mais uma provação, mais uma coisa: o Senhor nunca tocou nele, na carne, encha de doenças, que eu quero ver se ele vai continuar louvando o seu nome. E Deus falou: eu não posso fazer, permito que faça, mas não mate, não mate. E aí o corpo de Jó ficou coberto de cima a baixo de úlceras terríveis, ele sofria de dores horríveis, e ele sempre se postando da mesma maneira. Quando ele ia fazer a mesma coisa, né, que ele ficou, a mulher falou: não é possível, não é possível, assim não dá nos livros agora, né? Não é possível que você continue louvando a Deus nessa situação. Foi embora, largou ele, foi embora, e ele continuou dizendo, né, Deus me deu, Deus me tirou, né, a saúde, louvado seja o nome do Senhor, etc. Tal. Mas ele começou a sentir tanta dor, já não tinha mais nada, que ele começou a ficar meio triste, meio ensimesmado. Mas 3 amigos que ouviram falar da desgraça que tinha acontecido com Jó, vieram até ele e o encontraram triste. E sentaram-se ao seu lado e ficaram 7 dias e 7 noites mudos, gemendo e lamentando como um amigo, compartilhando com ele da dor. E começaram a dizer: coitado de você, Jó, que pena eu tenho em você, como é que acontece isso com você? Meu Deus do céu, você não merecia isso. E ele, Jó, entra numa posição de vítima, começa a se vitimizar pela primeira vez e realmente pensar: coitado de mim. E ele entrou numa depressão, num estado de tristeza profundo, que a gente vê ali claramente que era um processo depressivo. E se alguém quiser saber se ele saiu, leia o livro de Jó, né? Mas o livro de Jó diz que ele viveu 140 anos, né? Tá lá, né? 140 anos. Quando ele entrou naquele processo de tristeza, de vitimização, ele entra no quadro depressivo. Eu trouxe essa história porque é um dos registros mais antigos que a gente tem do processo depressivo, né? Então, a depressão, o que ela é? O que é a depressão? É um transtorno afetivo ou de humor, caracterizado por uma alteração psíquica global e com evidentes alterações na maneira de valorizar os acontecimentos da vida. Traduzindo isso,
É como se pegássemos o óculos da gente, né? E pintássemos de marrom, por exemplo. A gente não ia ver tudo clarinho, né? Ou se fizesse, por exemplo, botasse uma lente desfocada, né? Que não é o nosso grau, a gente ia ver tudo meio esquisito, meio torto. Então, a depressão é esse transtorno que faz exatamente isso. Transtorna, então, vamos dizer, transtorno depressivo ou de humor, caracterizado por uma alteração, não é só humor, uma alteração psíquica global e evidentes alterações nas maneiras de valorizar os acontecimentos da vida. Está lá no CID-10, Código Internacional de Doenças, a partir de F30 em diante, né? Então, e existem vários tipos, né? Como é que se manifesta? Não vamos falar de espiritismo também, gente. De doutrina espírita, né? Que é muito importante a gente entender o que é, porque às vezes a gente usa o termo de uma maneira muito errada. Por exemplo, a gente de uma maneira coloquial, a gente, hoje eu estou bem deprimido, hoje não vou não, lá no Allan Kardec, que hoje não amanheci bem. A pessoa às vezes está triste, e a tristeza é uma emoção básica do ser humano. Tristeza, medo, alegria, isso tudo, ansiedade, tudo são coisas naturais, emoções naturais do ser humano. Às vezes a gente usa depressão ou humor deprimido para falar de tristeza, né? Que não é depressão. Para que haja depressão tem que ter um conjunto de sintomas para classificar que a pessoa tem um transtorno depressivo. Senão vai ficar todo mundo saindo daqui hoje dizendo que está com depressão, né, gente? Calma, não é assim não, não vamos enquadrar em diagnóstico nenhum. Então é um conjunto, né, como nós falamos. Então como é que ela se manifesta? Normalmente, em geral, o humor deprimido, em geral, nem sempre. Que a gente pensa que toda depressão é aquela pessoa assim, que vive, né, com o farolzinho baixo, com o olhinho baixo. Não, nem todo mundo é assim, mas a maioria das vezes sim, com humor deprimido, com uma redução, por exemplo, do interesse. E a depressão, ela é cruel. Porque por isso que ela hoje é considerada pela Organização Mundial de Saúde a maior causa de morte do mundo. Antigamente eram as doenças cardiovasculares, hoje a depressão, também a depressão está assim com as doenças cardiovasculares, né? Hoje a depressão ultrapassou, inclusive ela é responsável pelo maior número de suicídios que existem no mundo, é a depressão. Então, preocupa, né, todos, né, as organizações mundiais, todos se preocupam, se voltam para o tratamento, para a investigação desse transtorno. Então, ela é cruel por quê? Porque ela corta o prazer das coisas. Como um tesourão de grama, né, que vai cortando. Então a pessoa vai perdendo o prazer de qualquer coisa. Primeiro vai diminuindo, depois vai perdendo, né? A pessoa vai perdendo. Uma vez conheci uma senhora muito querida, que já está na parte espiritual. Ela estava num quadro depressivo tão sério que o marido queria ir com ela, levá-la para viajar para a Europa por um mês, de primeira classe, em hotel 5 estrelas, chamado slow travel, que é viagem devagar, sem aquela correria, para ver as coisas bonitas. E ela falou, mas eu não quero. O único lugar que eu me sinto menos ruim, ela falou, segundo ela, é aqui na minha casa, na minha cama. Chega a um tal ponto que a pessoa até não consegue tomar banho. Também já, nesse caso, a pessoa fica mais de um mês sem tomar banho. Porque o esforço para o depressivo, o esforço é 5 vezes maior, 10 vezes maior. Né? Um simples tomar banho pode ser uma coisa quase insuportável, uma pessoa com depressão grave, porque a depressão pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave, são vários estados da depressão. Pode ser caracterizado por isso, né? essa perda de prazer, nada mais dá prazer, né? Os olhos não brilham, né? Quando a pessoa está no estado de depressão, tem um transtorno depressivo. Mas a gente sabe, vamos ver que tem cura, hein, gente? Então, a depressão, ela também pode se manifestar de uma forma mais, por exemplo, com insônia, hipersônia, ou a pessoa dorme de menos, ou a pessoa dorme demais. Sabe aquela pessoa onde senta, dorme? Pode estar com depressão, né? Qualquer que sente um sono irresistível, hiperfagia, come demais, ou hipofagia, come de menos.
A gente sabe que a anorexia, a bulimia são formas de depressão. Ela pode também ser disfarçada, né? Redução da atenção, do interesse pelas coisas, ideias autodestrutivas, mas também pode ser disfarçada danadinha, né? Porque ela pode ser disfarçada, por exemplo, sintomas físicos, bolo esofágico, um bolo aqui, né? Uma angústia que a angústia dói fisicamente, né? Uma dor, às vezes a fibromialgia é uma forma também de depressão, tanto é que é uma doença autoimune, mas que é tratada com antidepressivo. Quer ver um zumbido no ouvido? Gente, nem todo mundo que tem zumbido no ouvido está com depressão, por favor. Mas muitas vezes zumbido no ouvido pode ser uma forma de manifestação da depressão, disfarçada. Eu não estou em depressão, estou ótima. Né? Mas está lá com o sintoma. O sintoma é uma representação no corpo do conflito, do problema. Então, gente, por exemplo, mau humor. Vocês acham que o mau humor pode ser depressão? O mau humor que é aquela alteração do humor constante. Por exemplo, eu sou mal-humorada. Não é um dia ou outro a gente acordar de mau humor. Hoje está chato, mas daqui a pouco recupera, o dia seguinte está bom. A pessoa está sempre mal-humorada. O distímico, a distimia, que é o mau humor, né? É uma forma de depressão. E tem muitas outras formas, né? Que são, como eu falei, disfarçadas, somatizadas, né? Jogadas no corpo, em formas de doença, mas que são formas de depressão. Então, assim, a gente vê que o negócio não é brincadeira, é sério. Mas o que será que causa depressão? O que vocês acham? Agora é a vez de vocês falarem. O que causa depressão? Melancolia. A perda de uma pessoa, a perda por de exemplo, uma pessoa querida, né? Por exemplo, a perda é uma das causas de depressão. Toda perda está ligada a uma melancolia, por exemplo. Toda a perda de um emprego, a perda perda entre aspas, de um ente querido, a perda de um namoro que se termina, qualquer perda está ligada a uma melancolia. É natural, mas que a gente elabora, e à medida que a gente elabora, a gente, né, vai organizar aquilo e vai superar. Tem um tempo para viver aquilo. Senão uma pessoa não consegue superar, pode se transformar numa depressão. Ou não, pode se transformar numa perda, né? Pode levar a um estado de depressão quando não consegue ser elaborada. O que mais pode provocar depressão? Desequilíbrio químico. Desequilíbrio químico, exatamente. É a causa, às vezes, causas orgânicas. É a grande minoria dos casos da depressão. A grande maioria tem origem psicogênica, segundo os especialistas, né? Psicólogos, psiquiatras, né? Estudiosos dessa área. Então, mas aí até mesmo o desequilíbrio químico, a Joana de Anjos, né? Essa benfeitora que se comunica pelo Divaldo e que nos dá uma contribuição na área da psicologia muito grande, ela diz que mesmo assim, quando a pessoa traz uma predisposição, às vezes até hereditária, né? Genética para a depressão, às vezes a família toda, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que é muito deprimida e o pai dela morreu de depressão, ficou em cima de uma cama deprimido por quase um ano e morreu, né? E o irmão tem depressão, a irmã, outro irmão, outra irmã, a família juntou, né? Ali a família, todo mundo com tendência à depressão. Então, mas tem a questão, aí no caso deles, né, eles acham, mas não se achou nada palpável, exame clínico nenhum, porque isso que é difícil, que aliás, né, só concluindo essa questão do desequilíbrio químico, a Joana de Anjos diz que mesmo quando a causa é orgânica, existe ali atrás um espírito com a consciência endividada. Quando a gente, na encarnação anterior, comete alguma coisa e a gente não se quita com a própria consciência, isso gera um distúrbio no corpo espiritual, nas energias do perispírito. Né? Já ouviram falar? Perispírito, que é o corpo do espírito, tem os chakras, que são os centros de força. Então, alguma coisa que agrida a consciência, vamos lembrar a questão 619
621, de Livros dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, se a gente agride a consciência, cometendo um erro grave, o que acontece conosco? Nós entramos num processo de desarmonia psíquica, energética. E o corpo, o perispírito, é um modelo organizador biológico do corpo físico. É ele que vai moldar o corpo físico. Então, se ele está em desarmonia, a pessoa reencarna com uma tendência, porque aquela desarmonia vai se refletir no corpo físico. Uma tendência à depressão. Quer ver? Quem já leu Memórias do Suicida, da Dona Ivone Amaral Pereira, vai ver lá que o espírito Camilo Castelo Branco, ou Cândido Botelho, como ele assina no livro, ele afirma, na verdade, não é nem bem ele que faz, porque na verdade foi um livro de memórias dele, Memórias de um Suicida, mas quem faz todos os trabalhos, estofo de trabalho doutrinário é o Leon Denis, né? Porque ele não tinha nem condições, né? Porque ele nem conhecia, ele só traz a história. Então, ela afirma lá que todo suicida, quando reencarna, tem uma tendência muito grande à depressão, que a gente tem que observar muitas crianças, ficarmos atentos às crianças que têm tendência à depressão, porque aqui a agressão pelo suicídio é tamanho, né, que ele traz uma compulsão na outra vida que ele vai precisar superar, se fortalecer para superar aquilo que ele não conseguiu no passado. Então, a gente vê, né, o passado se manifestando às vezes como uma tendência química, né, por exemplo, um hipotiroidismo grave, uma deficiência de lítio, de outras coisas, de outras substâncias que são fundamentais, que o nosso humor tem muito de químico, tá, gente? Por isso que as mulheres, né, às vezes quando estão na tensão pré-menstrual, ficam algumas mais irritadas, outras mais tristes, quando vive a chamada menopausa, né? Então, assim, porque nosso humor tem muito de químico, os meninos também, tá? Não são só as meninas, não. Então, a gente vai ver, já viu que a perda pode levar a uma depressão, distúrbios químicos pode levar a depressão, o que mais? Falta de serotonina também. Porque é um distúrbio químico, né? Que ela é produzida no intestino, então a alimentação errada que as pessoas fazem, que não se alimentam de forma que venha a produzir serotonina, e a falta de atividade física que faz vir a depressão. Pois é, a serotonina é um neurotransmissor, tá? O neurotransmissor é que entre um neurônio e o outro, né? A condução é eletroquímica, né? É o que transmite lá os impulsos eletroquímicos de um neurônio, uma célula nervosa para a outra, né? Uma delas, um dos neurotransmissores é a serotonina. Então, quando a gente faz ginástica, por exemplo, o que acontece? A pessoa depois se sente melhor, né? Um distúrbio de uma qualquer neurotransmissor. É o hormônio da felicidade, né? Qualquer neurotransmissor. A pessoa diz que comer chocolate libera serotonina, mas engorda pra caramba. Então, gente, é melhor caminhar, né? Então, dá prazer, né? Antes de dar prazer. Então, gente, o que mais pode provocar a depressão? Tem uma coisa... Oi? Falta de amor a si mesmo. Falta de amor a si mesmo, né? Falta de autoestima muito baixa, né? Vai levando a pessoa, vai afundando a pessoa, já é uma manifestação. Não é nem que vai levar a depressão, já é uma manifestação do estado depressivo. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a se amar, né? A se conhecer, a se amar, a se respeitar, cada um. Tem uma coisa que a gente carrega igual, né, zumbi, gente. Ansiedade, tudo provém da ansiedade. Né? Mas uma coisa que a gente carrega é culpa. Já ouviu falar? Sim. Já ouviu falar em culpa? Né? A gente sai por aí arrastando aqueles grilhões, né? Né? Aquelas correntes de sentimento de culpa. Que quem tem culpa merece o quê, minha gente? Castigo. Então a gente se julga, a gente se condena, a gente se pune. E a maior punição que a gente pode se oferecer, ou dar a si mesmo, é a infelicidade, é a depressão. Então, na maior parte, na gênese dos conflitos depressivos, a gente vai ver muitas vezes, a culpa lá, que pode vir desta vida ou de outra. Né? Eu
tenho um amigo neurologista que é até presidente da UMEN de Niterói, que é a União das Mocidades Espíritas de Niterói, mas na verdade, não sei nem por que tem esse nome, né? Porque é um grupo imenso como outro qualquer, não tem só uma cidade, né? E ele é neurologista, até professor da Universidade Federal Fluminense. E ele falou, Magali, atendi outro dia uma senhora e a sala dele, acho que era no 12º ou 4º andar, e ela disse assim, doutor Jano, vocês conhecem o Jano? Não, né? Não. Jano Alves. Doutor Jano, o senhor tem noção de como eu me sinto culpada por tudo? Aí eles escutaram uma freada ali embaixo de carro e uma batida. O senhor escutou essa batida de carro? Pois é, eu estou me sentindo culpada por isso. Olha, nossa. O que não tinha nada a ver Com ela. nem com a história dela. Nem. Mas você vê o extremo da culpa. Então é mais fácil a gente se sentir culpado por tudo que é, né? Porque o filho já não vai bem, porque a esposa, o esposo, a companheira, o companheiro, a família, o trabalho, né? O erro, né? A casa espírita. E a gente sai arrastando os bilhões de culpa por aí. Né? O que é péssimo, porque a gente não sai desse ciclo, se culpando, se martirizando, e a gente precisa se libertar disso. Não somos culpados de coisa nenhuma, de nada. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Magali, isso é um jogo de palavras, uma questão retórica. Não, não é. Porque se eu me sinto culpada, eu falei, meu Deus do céu, eu chego aqui em torno aqui, meu Deus, eu sou uma desastrada. Tá vendo? Olha só, não tem jeito mesmo não. Eu não levo jeito para essas coisas não. Já cheguei lá, já causei um transtorno. Se eu me sinto responsável, eu digo assim, como é que eu limpo isso aqui? Gente, eu tornei, me dá um pano para eu limpar, eu vou resolver. Eu quebrei, eu quero repor aí, como é que eu faço? Eu conserto. Tem que resolver. Então, assumir as responsabilidades da nossos atos, da nossa vida, dos nossos pensamentos, da condução que nós damos à nossa existência, é uma coisa. Se sentir culpado por tudo, é outra. A culpa não resolve nada e só complica absolutamente tudo. Como eu falei, a culpa pode estar nesta vida. Uma pessoa, por exemplo, faz um aborto. Faz um aborto, né? Atendendo uma paciente lá que fez 4 abortos. Ela não sabia, não era espírita, ela achava que aquilo era nada, que o corpo era dela, que o corpo comia as regras, não sei o quê, enfim. E ela fez os abortos. Depois ela se tornou espírita, quando ela entendeu, né, a seriedade da temática, que havia ali já ligado espíritos, etc. e tal, ela entrou no processo o quê? De depressão. E aí a gente trabalhando, né, essa questão, eu falei, olha, Pedro disse o seguinte, o amor cobre a multidão de pecados. Então vamos olhar para frente, porque não adianta, nossa estrutura inconsciente fica remoendo, por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer aquilo? Eu devia ter feito... E qualquer coisa. Vocês repararam que a gente faz isso? Sim. Muito. E resolve alguma coisa? Não. Não, porque ninguém passa de que perde na vida. Ninguém passa a vida limpo. Ninguém pode apagar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Pronto. Pronto. Né? Então, assim, não adianta a gente ficar remoendo, mas para aquela estrutura. Pensa assim no iceberg. Pense no iceberg. 5% estão expostos, 95% são ocultos. Esses 5%, esses 95% ocultos, é a estrutura básica da nossa personalidade, que a psicanálise chama de id, que André Luiz chama, dá o exemplo dos castelos, né? No livro, se eu não me engano, Ação e Reação, né? Compara a mente como um castelo de 3 andares, né? Então, embaixo do subconsciente, depois do consciente e do superconsciente. E a psicanálise id, ego, superego. Esse grandão que está embaixo é a parte, é o somatório de todas as nossas personalidade, a nossa individualidade espiritual, porque hoje nós vivemos uma personalidade, mas já tivemos muitas. E temos uma individualidade, o espírito que vai agregando as experiências e as vivências. Então, essa estrutura é atemporal. Então, é essa estrutura que faz com que a gente rumine, porque o pensamento é mágico. Para essa estrutura que a psicanálise chama de id, é possível refazer o passado.
E é por isso que a gente fica, meu Deus, por que eu fiz? Por que eu não falei isso? Eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito isso, eu devia ter recusado, eu devia ter aceito, eu devia... E fica naquele pensamento ruminante, sem resolver nada, porque não resolve. Isso só maltrata a pessoa e faz a pessoa perder tempo, né? Eu falei, vamos esquecer isso. Ela foi para a aula do berço. Eu falei, cada chovalzinho que você fizer, cada casaquinho que você fizer por aquela criança, perdoe-se. Eu diria para você que eu era ignorante, agora não sou mais. Ore e peça perdão para aqueles que você, por acaso, você acabou magoando, e perdoe a você mesma. Né? E cada casaquinho que você fizer, beije, ame aquela criança que vai vestir aquele casaquinho, aquela roupinha, aquele coelhinho, aquele... E aí você vai resolvendo as suas questões, e foi o que ela fez. Né? O amor cobre a multidão de pecados. Vamos lembrar, a gente pode escolher a posição de Paulo. Vocês já imaginaram? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando viu Jesus, ele ia matar Ananias. Ele foi para Tarso para matar Ananias, que foi que converteu a sua noiva ao cristianismo, e ele era o perseguidor dos cristãos. Saulo de Tarso. Ele vai e naquele momento ele vê quem Jesus aparece para ele e pergunta por que eles estavam perseguindo. A gente não imagina o que passou dentro do doutor Saulo de Tarso. Ele pergunta quem era. Era um sol de tamanha grandeza que ele fica cego. Cai do animal que estava, uns dizem que era cavalo, outros dizem que era camelo. Enfim, cai ao solo e os soldados estavam com ele, ele está delirando, falando, e ele vendo aquela luz, ele falou assim, eu sou Jesus, a quem procuras, a quem persegues. E ele fala na mesma hora, Senhor, que queres que eu faça? Essa coragem esplêndida, no momento que ele viu que Jesus era a verdade, né? Ele que perseguia porque achava que Moisés é que trazia, que Jesus era subversivo, estava desviando os ensinamentos de Moisés. Ele disse, quando ele percebe, ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Fôssemos talvez nós, meu Deus, eu fiz o primeiro mártir do cristianismo, na época não tinha nem cristianismo ainda, não se chamava assim. Fiz o primeiro mártir dos seguidores desse homem, desse mestre, desse Messias. Como é que eu fiz isso? Eu mandei perseguir, eu mandei matar. E aí Jesus disse, entra na cidade, que lá te dirão o que fazer. Aparece para Ananias, ele entra, se hospeda. Os soldados dizem, olha, não está bom da cabeça não, ele tá certo não, ele está falando um monte de coisa sozinho, né? Acho que o sol fez mal à cabeça dele e tudo, está no deserto, né? E aí ele aparece para Ananias, Jesus, né? E aí Ananias manda que ele vá lá curar o homem que estava indo para matá-lo. E todos eles estavam se escondendo do doutor Saulo. Eu fico imaginando, gente, Ananias devia ter dito assim, Senhor, o senhor tem certeza que o senhor está falando para eu mesmo? Tem certeza que para eu ir lá curar? Tem certeza de quem se trata, Senhor? Sou eu, Ananias, ele veio para me matar. Mas não. Ele imediatamente vai até a estalagem e cura o doutor Saulo de Tarso. E o doutor Saulo se transforma no Paulo de Tarso, que é responsável por nós conhecermos o Evangelho. Foi o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Mas ele não se chafurdou na culpa. Quando, na sua citação, numa carta, ele diz assim, trago um espinho cravado na minha carne. Existem muitas interpretações para esse espinho. Mas creio eu que fosse ainda aquele sentimento, como eu fui capaz, né? Mas ele foi se renovando a tal ponto, ele não paralisou, ele não permitiu que a culpa paralisasse os sentimentos dele. Ele reconheceu... Uma coisa bonita também nessa história, quem é o mentor dele? O próprio Estevão. O mentor foi o Marte, né, que ele fez, que seguiu ele e o orientou durante todo o resto da sua vida aqui. Então, por quê? Porque ele não permitiu que ele sentiu remorso
de uma tal maneira terrível dentro dele. Mas ele não permitiu, ele transformou essa experiência em uma grande lição e se tornou um apóstolo dos gentios. Então, isso tudo pode gerar, né, depressão e também uma obsessão. O que é uma obsessão? É uma influenciação persistente e negativa que um espírito inferior exerce sobre outro espírito inferior. Só existe obsessão porque há inferioridade. Nenhum espírito superior é obsediado, né? Ou porque existe a inferioridade, ou existe uma ligação, como foi o caso do Divaldo Franco, que ele cansa de contar nas palestras, que ele foi obsediado por mais de 30 anos. Já tinha a Mansão do Caminho fundada, aquele monte de criança que ajudava, aquele monte de família, tudo. Joana de Anjos foi uma mentora espiritual, mas ele sofreu obsessão. Porque ele tinha uma dívida com um espírito que ele tinha aniquilado a família dele no passado. Enquanto essa dívida não se esgotou, o espírito encontrava acesso nele, né? Ligava lá o plug na tomada. Então ele sofreu até que um dia se esgota de uma forma muito linda, vocês podem até consultar aí nas palestras, ele contando como isso se resolveu. Até quem viu o filme vai saber, né? O filme é maravilhoso. A mãe. Então, oi? A mãe. Como? A mãe dele. Quem fala? A mãe dele que voltou. Ah, sim. Do espírito. Exatamente, né? Ele vai socorrer a mãe, né? Foi abandonada, né? Quase num lixo, um bebê. Aí o espírito disse: se você vai amar essa criança, que era a mãe dele, né? Tinha sido a mãe dele, o Divaldo não convencia. Ele falou: você não me convence, não, você não é bom, não. Você continua o mesmo crápula do passado. Quando ele socorreu a mãe dele, e o amor cobre a multidão de pecados, ele o perdoou. E aí é uma história muito bonita, por sinal. Filme do Divaldo, a vida dele. O Divaldo é lindo. Você ri, você chora nesse filme, várias você se emociona. emoções. É muito interessante, né? E você sabe quem escolheu os personagens que fariam, as atrizes que fariam a Dona Ana, mãe do Divaldo, e a Joana de Ângeles? A Joana de Ângeles. Olha. Né? A própria Joana de Ângeles. Então, gente, voltando, existem muitas questões que podem causar a depressão. Né? E a depressão também se manifesta por excesso de ansiedade. A ansiedade é uma experiência universal, mas o excesso dela que se torna um problema. O que a doutrina espírita pode fazer para colaborar na profilaxia da obsessão, da depressão e no tratamento dela? Né? Os recursos espíritas vão substituir os recursos clínicos? Não. Não é para a pessoa chegar com depressão na casa espírita e dizer: você está no lugar certo. Está sim, no lugar certo. Pode parar de tomar todos os remédios, pode parar de fazer terapia. Nada disso. Nada disso. Isso não é função da casa espírita. A casa espírita vai complementar de uma forma muito positiva o tratamento. Né? É para a pessoa continuar. Depressão precisa de remédio, sim. Não vou dizer em 100% dos casos, mas em 90% dos casos precisa da medicação. Que a gente viu que o nosso humor é muito químico, né? Precisa da terapia, que a pessoa às vezes fala assim: gente, eu sou espírita, eu tenho a família que mereço, eu aprendi isso com a doutrina, né? Eu tenho a família que mereço, correto? Pois é. Então, se eu tenho a família que eu mereço, eu preciso amar a família que eu mereço. Correto, mas eu não amo. Eu não amo, o que eu faço? Aí morre de culpa, aí começa a deprimir. Então, a terapia, na maioria das vezes, vai ajudar a criatura a entender e aprender a aceitar que não é concordância a família que ela tem. Né? Aprendendo a só esperar daquela pessoa aquilo que ela é capaz de oferecer. O nosso grande problema é que nós queremos vestir o modelito 38 em alguém que veste 46. A gente fica naquela expectativa. Por exemplo, todo mundo quer ter um pai e uma mãe amigos, amorosos, carinhosos, participativos. É ou não é? Mas às vezes podemos não ter.
Não vivemos essa experiência e passamos a vida inteira frustrados, se obrigando a gostar daquela pessoa como a gente gostaria de amar um pai e uma mãe que tivesse essas características. E eles não têm. Então é um conflito que se estabelece terrível. Quando a gente aprende a ver como o outro é, só esperar dele que é aquilo que ele for capaz de oferecer, aprender a lidar com ele, a gente pode até não ter aquele amor idealizado por aquele pai, por aquela mãe que a gente gostaria de ter, que está no nosso ideal. Mas a gente aprende a gostar da pessoa, como ela é, do jeito que ela é. Né? Então a gente vai na terapia aprendendo essas coisas. Na casa espírita, o que a casa espírita vai oferecer? Primeiro de tudo, o conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade sobre nós mesmos, que somos espíritos, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, à plenitude, ao desenvolvimento pleno das nossas possibilidades, que cabe a nós esse processo de crescimento espiritual. O que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando a nossa evolução. De onde viemos? Da vida do mundo espiritual, que é aqui, em qualquer lugar. Para onde vamos? Para a mesma dimensão, né? Nos diversos multiversos, né? Que hoje se tem essa noção. Então, gente, tem um conhecimento que a gente aprende a entender, né, que as aflições que não têm motivos nessa vida foram causadas numa anterior. É bem verdade que a grande maioria dos problemas, das aflições, tem origem nessa vida, segundo os espíritos dizem. Mas a gente volta, eu no passado deve ter sido muito ruim para merecer esse marido. Ele escolheu errado. Né? Essa mulher, essa praga, Deus conta, eu devo ter feito. O que eu fiz? Escolheu mal. Né? Por que eu tenho que ficar nesse emprego, meu Deus, aqui? Eu detesto esse trabalho, por que não procuro outro, fazer outro concurso, ou sair, fazer alguma coisa? Então a gente fica, às vezes, jogando lá no passado, que não tem nada a ver com o passado. Né? Pode ter a ver com o hoje, né? Essa vida. A fluidoterapia, gente. Como é importante o passe. O tratamento de fluidoterapia, em alguns casos. Porque é uma troca fluídica. Porque o depressivo, a pessoa com transtorno depressivo, que pode ser de vários níveis, às vezes até com componentes psicóticos e tudo, ela tem um fluido deprimido. O fluido é assim, ó, a energia, ó. A onda é lenta, e tem uma coisa, vou dizer para vocês, é contagioso. Margarida, como assim? É um vírus? Não. É uma bactéria? Não. Mas o que é contagioso? O fluido é contagioso. Conviver com uma pessoa com depressão, mesmo, o tempo todo, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Porque a tendência daquela pessoa que convive diretamente o tempo todo pode ser assimilar, fluidicamente se encharcar de fluidos depressivos. E daqui a pouco desenvolver também uma depressão. Quando a gente toma um passo, quando a gente ora, a gente faz uma transfusão de energia. Por isso que a gente comumente sai da casa espírita, se a gente consegue se conectar, não adianta ficar aqui pensando na pizza depois daquilo. Se está aqui, está pensando na pizza depois daquilo, né? Vai entrar como saiu, vai sair como entrou, aliás. Vai sair como entrou. Aí me disse, será que aquela pizza, será que eu vou aonde, né? Onde será que eu vou? Será que o fulano está me esperando? Vou chegar atrasado. Não tem conexão. Mas normalmente, o que acontece? Quando nós, só pelo fato de entrarmos na casa espírita, nós já recebemos um jato de energia. O Divaldo Franco esteve no Leôncio há muitos anos atrás. Ainda no encontro de jovens foram jovens de Araruama também, se inscreveram, fizeram perguntas, e ele disse que quando ele entrou, que ele botou o pé o Leôncio tem uma servidão, né? E é da rua, um portão, depois um corredor e lá mais lá atrás. Que ele entrou, a Joana de Jane botou a mão nele e falou assim, meu filho, você agora está pisando em terreno santo. Essa casa que surgiu pelo impulso da caridade, tornou-se um templo de sabedoria. E foi falando para ele falou e eu esqueci, eu só me lembro disso. Né? Então, a gente quando entra, se a gente afinar a percepção da gente, a gente já sente um ambiente diferente. Olha, eu estou no Leôncio há 69 anos, nasci lá. Todos os dias que eu entro lá,
Todos os dias. Eu entro lá fazendo, muito obrigada, meu Deus, por estar aqui, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E assim, eu procuro absorver aquelas emanações fluídicas, daquele oásis em meio ao nosso deserto, né? Das lutas, da vida. A casa espírita é um oásis. Já entrando, a gente já se refaz fluidicamente, se a gente estiver sintonizado, né? Aí na hora do passe, toma o passe, é aquela transfusão fluídica. Normalmente as pessoas saem melhores, né? Às vezes chega aqui triste, meio macambuzo, né? Assim. Aí você, nossa, me senti tão bem. Às vezes chega na esquina e se irrita, né? Porque levou uma fechada no carro, o outro riscou o carro, ou aconteceu alguma coisa, ou alguém deu uma notícia ruim, perde rapidinho tudo que conquistou. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a preservar, né, as vibrações, né, que nós temos. A casa espírita tem muito a oferecer tratamentos diversos. Na Leôncio nós temos tratamento de magnetismo, temos a fluidoterapia, né? A terapia ocupacional, gente, o trabalho na seara do bem. Quantas tarefas aqui o Allan Kardec não oferece, né? Eu estava até conversando com a minha querida ali, falando, não foi com ela, não, foi com a... que eu estava falando que ano passado, 4 trabalhadores assim, de peso assim, dentro do movimento espírita, mas pessoas muito dedicadas, engajadas, desencarnaram. 2 no final do ano e 2 agora, esse ano. Aí eu tive um papo reto com Jesus. Eu falei, Senhor, preste atenção. O Senhor disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Para de levar trabalhador. Para com isso. Porque só está indo embora, não está entrando, gente. Não está entrando. E a gente precisa que se renove, né? Porque trabalho tem para quem quiser. E eu digo aos amigos, e falo isso para mim também, a gente precisa agarrar a oportunidade de servir. Essa encarnação, gente, é a encarnação mais importante da nossa existência espiritual. Porque nós estamos definindo nessa vida se vamos permanecer neste planeta ou se vamos ser exilados para planetas inferiores. É nessa encarnação. Então, vamos perder tempo? Eu espero que não, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente enfrenta, né, nossas embarcações, a nossa vida como se fosse uma embarcação, que muitas vezes, né, o mar está calmo, está tranquilo, outras vezes enfrenta tempestades, ventos, né, e parece que a nossa vida vai sossobrar, né, como uma embarcação. Quando as coisas estiverem muito difíceis, a gente achar que não vai dar conta daquela situação, vamos elevar os nossos pensamentos, ao invés de jogarmos o nosso sentimento na culpa, né, nas tristezas, na amargura que não nos leva a coisa nenhuma. Vamos erguer o nosso pensamento ao Mestre Maior, ao Mestre Jesus, e rogar a Ele, né, que nos ajude, que nos auxilie. Vocês lembram de Pedro, né, quando eles estavam lá no barco, os apóstolos, Jesus tinha ficado na praia, despedindo a multidão, sobe ao monte para orar, e aí o que acontece? Eles enfrentam uma tempestade. Jesus não estava lá. E eles que eram pescadores, começam a ficar com medo, porque começou a entrar água, eles não conseguiam tirar do jeito que tinha que tirar, e eles começam a pedir ajuda a Jesus. Mas Jesus não estava ali. De repente eles veem um vulto se aproximando. E segundo a narrativa evangélica, eles têm medo. Começam a tentar ser um fantasma. E começam a ter medo do fantasma que eles estavam vendo. E aí Jesus disse, não temais, sou eu. Aí alguém no barco pergunta assim, eu quem? Eu acho a única passagem engraçada do Evangelho. Quem poderia estar andando sobre as águas? Jesus. Quem poderia? Eles tinham visto Jesus acalmar o vento, tempestade, curar cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, endemoniados, mas andar sobre as águas não tinham visto. Aí, eu quem? Aí Jesus responde, Jesus. Pedro fala assim, se fores tu mesmo, olha a dúvida, faça com que eu vá até ti andando sobre as águas. E Jesus fala, vem. Pedro salta
e começa a andar sobre as águas. Mas aí vem uma onda, pum, bate no rosto, vem outra, e ele começa a temer e começa a afundar. Ergue a mão e grita: salva-me, Senhor! Jesus o ergue, coloca-o no barco, acalma o mar, os ventos, depois fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Nós precisamos fortalecer nossa fé. E quando, as aflições, os ventos das aflições, as ondas das angústias, dos problemas, dos obstáculos estiverem batendo forte em nossas vidas, ergamos as nossas mãos e peçamos ao Mestre, em pensamento e oração: salva-nos, Senhor. E Ele irá nos salvar. Ele irá nos sustentar. Ele é aquele amigo de todas as horas. Peçamos ajuda também aos amigos espirituais, que nunca nos desamparam. Então vamos fazer nossa prece? Amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, rogando a Tua proteção generosa e boa para as nossas vidas. Pedindo-te, Senhor, que nos fortaleças em nossas lutas evolutivas, agradecendo por não desistires de nós, Senhor, por seres nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades evolutivas que a Tua misericórdia vem nos oferecendo ao longo de nossas vidas, mesmo aquelas que não sabemos de imediato compreender, por Teu amor, por Teu carinho. Rogamos a Tua proteção para todos nós que aqui estamos nesta noite, para todos aqueles que nesse instante ocupam o campo dos nossos afetos, mas também das nossas preocupações. Rogamos a Tua ajuda, o Teu amparo por este lar, por esta casa, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados, pelos seus frequentadores e por todos aqueles, Senhor, que de uma forma ou de outra compõem a família terrena, sendo encarnados ou desencarnados. Rogamos que a Tua paz possa nos envolver a todos e que possamos retornar aos nossos lares, imbuídos numa decisão firme e constante de sermos hoje uma pessoa melhor do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja.